Evolução em Dois Mundos. Autores: Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estuda o processo evolutivo do ser, aliando os conceitos da ciência e a mensagem consoladora de Jesus, reavivada pelo Espiritismo. Apresenta admirável estudo científico envolvendo conhecimentos de física e biologia. Divide-se em duas partes. A primeira instrui sobre temas tais como fluido cósmico, corpo espiritual, evolução e sexo, alma e desencarnação, vampirismo espiritual. A segunda parte, através de perguntas e respostas, esclarece, entre outras, questões sobre alimentação dos desencarnados, matrimônio e divórcio, gestação frustrada, determinação do sexo, evolução e destino. Nesta obra altamente reveladora, André Luiz nos sugere abre aspas, estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade e, acendendo o lume da esperança, perceberemos, juntos, em exaltação e alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Fecha aspas. Conceitos de Allan Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Entre aspas, o Livro dos Espíritos, página 127, em caixa alta, FEB, 25ª edição. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Entre aspas, o Livro dos Médiuns, página 61, em caixa alta, FEB, 23ª edição. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Entre aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo, página 54, em caixa alta, FEB, 46ª edição. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. Entre aspas, o céu e o inferno, página 30, em caixa alta, FEB, 17ª edição. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Entre aspas, a Gênese. Anotação. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito era o Ka, para os sacerdotes. Na Grécia era o Eidolon, na evocação das Sibilas. Ontem, Paracelso designava-o como sendo o corpo sidéreo, e não faz muito tempo foi nomeado como Somod, nas investigações de Baraduc. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, principalmente destacando-o aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da terra,
em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno, que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressarão a figura exata, no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente, abre aspas, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Fecha aspas. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo, entre aspas, semear, a ideia da evolução filogenética do ser, e dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Emanuel, Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958. Primeira parte 1. Fluido cósmico. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Impérios estelares. Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares,
como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas, como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. É aí, no selo dessas formações assombrosas, que se estruturam, interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com determinado teor energético, apropriado a certos fins. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se, desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os eletrões se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Nossa galáxia. Para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país, cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que, em derredor, repontam outros edifícios em todas as direções. Acessando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus como Betelgeuse, no distrito de Orion, Canopus, na região do Navio, Arcturus, no conjunto do Boieiro, Antares, no centro do Escorpião, e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela surpreenderemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente, corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com os seus espetáculos de grandeza. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada,
de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela supressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Luz e calor. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, ao influxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São estes que, excitados na íntima estrutura, despedem as ondas eletromagnéticas. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitadas por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções. Confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda a parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Cocriação em plano menor. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico, em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físio-psicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve do microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda a energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos
aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que, entre aspas, em Deus nos movemos e existimos. Entre parênteses, 2. Nota de rodapé, entre parênteses, 2. Paulo de Tarso, em Atos 17:2.28. Entre parênteses, nota do autor espiritual. Fim da nota de rodapé. Uberaba, 15 de janeiro de 1958.